A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Voltamos com a nossa programação nesta terça-feira. Nosso assunto agora é o mercado do milho. O bom desenvolvimento da safrinha já tem começado a refletir na formação dos preços aqui no nosso mercado interno. As cotações apresentam já uma reação, principalmente no mercado disponível, ali no spot. Para a gente entender melhor isso, detalhar essas informações e saber qual a tendência para esse mercado, a gente conversa agora ao vivo com o Ettore Baroni, analista de mercado da INTL FC Stone, e ele já nos faz companhia. Ettore, bom dia ainda, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você com a gente. Bom dia, Carla, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua presença. Ettore, realmente, né, nesses últimos dias a gente pôde perceber uma pressão sobre os preços do milho, né? Sim, o mercado deu uma esfriada bastante forte, a gente viu um movimento nos últimos 30 dias, um movimento bastante rápido. O mercado saiu um pouco mais de exportação, algumas empresas fizeram alguns navios por março, abril e maio, de milho, principalmente para a demanda do Irã, e puxou o mercado para cima. Essas empresas saíram do mercado, fizeram o volume que precisavam, o mercado esfriou como um todo e vem baixando os níveis de preços no mercado interno nesse momento. E a gente está vendo isso, boa parte em função dessa saída da exportação nesse momento. Não é um período em que a gente tem muita exportação de milho, é natural. A gente está, praticamente toda a logística está focada para a soja, apesar de que todos os anos a gente vem ganhando eficiência e vem conseguindo exportar soja e milho dentro do mesmo período. Mas o mercado deu realmente uma esfriada. Boa parte disso em função de que nós tivemos uma safra verão um pouco maior esse ano, o estoque de passagem foi relativamente bom, perto de 14 milhões de toneladas. Tivemos uma safra de verão um pouco maior do que o ano passado, pouca coisa, perto de 3 milhões de toneladas, mas a condição que nós temos hoje da safrinha é uma condição excepcional em relação ao clima. E a gente tinha uma expectativa de clima um pouquinho irregular, os mapas melhoraram bastante nas últimas semanas e vem trazendo chuvas regulares na safrinha. Fora isso, nós vamos ter uma safrinha também muito cedo. A gente teve colheita de soja muito cedo, devido a toda a situação climática em diversas regiões, tanto aqui no Paraná quanto também no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o que fez com que o plantio de milho avançasse muito cedo. Então nós vamos ter esse ano, acredito que uma das únicas vezes na história, a gente vai ter colheita de milho em maio, milho safrinha. A partir da segunda quinzena de maio, a gente vai ter um bom volume de milho entrando com um fluxo maior aí a partir de junho. O ponto principal dessa esfriada no mercado é isso, cara. A gente tem uma safrinha que vem numa condição excepcional. A condição da safrinha hoje é excelente em praticamente todos os estados. Vem ocorrendo chuvas regulares, vem ocorrendo chuvas com bastante frequência. A condição no Mato Grosso é muito boa. O Mato Grosso do Sul, Paraná, que são os Goiás, Minas Gerais, são os estados chaves aí da produção de 90% da safrinha. E isso vem deixando o mercado um pouco mais tranquilo em relação a preço, e pode pressionar um pouquinho mais à medida que vai avançando o início da colheita da safrinha, à medida que vai avançando e se consolidando o volume de produção, isso pode pressionar um pouquinho mais os níveis de preço no mercado interno. Ettore, a gente viu há algumas semanas, ou até, se a gente falar, né, no mês passado, a gente via o produtor aproveitando esses bons preços que a gente vinha registrando e fechando alguns negócios, porque a gente tinha patamares interessantes, inclusive nos portos, né? O produtor ainda está, apesar desse recuo que a gente observa, ainda é um preço que ele aproveita para travar uma parte da sua produção, principalmente quando a gente trata de safrinha. Ou ele também, diante desse movimento que, como você falou, foi rápido, né? Ele também já ficou um pouco mais reticente na hora de vender? O produtor aproveitou em partes. O produtor mato-grossense é um produtor que mais avançado faz a venda, né, mais adiantado, vendeu perto de 60%, 65%. O produtor do Paraná também veio aproveitando pouco essa oportunidade. A gente teve níveis de preço no Paraná para safrinha indicado, em alguns momentos até níveis acima da paridade, até níveis da paridade de exportação, até níveis acima do mercado possível de pagar nível de preço. A gente teve preço aqui a 30, 32, 33 reais ao produtor base safrinha. O produtor aproveitou pouco e a gente viu nesses últimos dias, à medida que a safrinha vinha andando bem, uma corrida um pouco maior do produtor para fazer essa venda, mesmo que com níveis de preço um pouco mais baixos. A gente teve bastante coisa feita aí entre 28 e 29 reais, até R$29, e agora nós estamos vendo aí o preço do milho pressionando um pouco mais, e hoje nós temos aí essa safrinha sendo indicada já
Aqui na base do Paraná, Cascavel, Maringá, perto de R$26,5, R$27 preço pago ao produtor. Tá. Éter, e como é que você vê essa questão dessa safrinha chegando com tamanho potencial diante de uma temporada anterior, onde a gente vende estoques um pouco mais baixos? A gente conseguiu recuperar isso nos estoques de passagem? Como é que o mercado está fazendo esses cálculos desses estoques que eram baixos e agora dessa produção que vem bastante significativa? O mercado de milho é bastante definido, cara. A gente tem o primeiro semestre e o segundo semestre, temos 2 safras. Temos a safra verão, em que a gente produz perto de 28 milhões de toneladas, 27, 28 milhões de toneladas, e consome perto de 30, 31 milhões de toneladas no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente consome os mesmos 31 milhões de toneladas e produz 65 milhões de toneladas, que é a projeção nossa para esse ano. Então, naturalmente, no primeiro semestre, a gente é dependente do estoque de passagem da safrinha, então, do ano anterior. Então, se passar pouco estoque, o preço do milho explode, porque a produção é menor do que o consumo, produz 28 e consome 31. No segundo semestre é ao contrário, totalmente ao contrário. Consome os mesmos 31 e produz 65. No segundo semestre a gente é totalmente dependente da exportação. Se a exportação leva milho embora, a gente tem preços melhores ao produtor. Se a exportação não leva milho embora, os níveis de preços no mercado interno naturalmente ficam mais comportados e mais achatados. Para esse ano, nós passamos com um estoque relativamente bom. A produção do verão foi um pouco mais alta, a safrinha vem numa condição excepcional e a exportação vai precisar levar 30 milhões de toneladas de milho embora, 30, 35 milhões de toneladas de milho embora. A gente tem mercado, a gente tem estrutura de porto, a gente tem estrutura logística para isso. O único ponto é a que preço. Se a gente faz hoje qualquer projeção de preço para a safrinha, base porto, nós vamos ter uma projeção milho colocado porto na base agosto, setembro, entre 36 e 37 reais por saca. Se eu faço isso e trago para o interior das regiões produtoras, um exemplo, o Paraná, eu estava fazendo essa conta agora de manhã, preço de milho ao produtor aqui é 25, 26 reais na safrinha. O grande ponto o produtor vai vender nesse nível de preço? Tem interesse em vender nesse nível de preço? Acredito que, à medida que o preço caia para perto de R$25, o interesse do produtor se reduz bastante. Então, essa vai ser a dinâmica. Vai ter milho, a princípio vai ter milho sobrando, a produção de milho safrinha vem numa condição excepcional e a exportação vai ter que fazer o seu papel. Num primeiro momento, até que essa exportação não chegue e mostre realmente o volume que ela vai levar, a cara que ela vai levar, o mercado de milho no primeiro momento vai pressionar. À medida que a safrinha vai avançando e chegando perto da colheita, o preço do milho vai cair um pouquinho mais. Aí, a partir de setembro, outubro, a gente tem uma ideia um pouco melhor da exportação e com isso a gente começa a olhar qual que vai ser o volume exportado, se vai desinflar os estoques brasileiros ou não, para que a gente ganhe um pouco mais de preço. Num primeiro momento, o cenário atual, com a safrinha dentro da normalidade, que é o que se desenha, é uma pressão um pouquinho maior dos preços por um tempo um pouco maior. Éter, e se a gente falar de exportações, você fala que a exportação tem que fazer o seu papel. Quanto que a gente tem que tirar de milho do mercado brasileiro? Quanto é que o Brasil tem que exportar para a gente ter aí uma consistência melhor nas cotações, uma situação mais confortável de preço para o produtor? O que o Brasil vem fazendo? Perto de 30 milhões de toneladas. Se a gente considerar toda a produção da safrinha em 65 milhões de toneladas, consumir 30, 31 milhões de toneladas, a exportação tira 30, ele praticamente deixa um estoque de 4, 5 milhões de toneladas, é um estoque relativamente baixo. Então a exportação teria que levar aí perto de 30 milhões de toneladas. A exportação tem mercado, o Brasil tem mercado, tem espaço, tem tudo, tem porto, tem tudo. O único ponto é a que preço. A que preço vai levar. A gente não vai ter sobrepreço no milho brasileiro, porque é milho brasileiro nesse momento. Aí a gente vai ter que ver níveis de preços, quem vai disputar com quem. Nós temos os Estados Unidos, que pode ser que aumente um pouquinho de área em função do preço da soja. Tem a Argentina recuperando totalmente a produção de milho esse ano em função versus a quebra que teve o ano passado. Então a Argentina é um país que consome pouco milho, ele tem que exportar. E nós temos os Estados Unidos, que pode ser que aumente um pouquinho de área de milho e vai ter um pouco mais de oferta de milho. Então nós temos um cenário, nesse momento, um cenário de níveis de preço na Bolsa de Chicago, dos níveis atuais um pouquinho mais para baixo. Então dificilmente a gente vai ter milho na exportação a 40, 45, 50 reais, como a gente viu no passado, se a gente não tiver uma movimentação de preço ou via Chicago ou via dólar. Se a gente considerar que Chicago se mantém normal, o dólar, à medida que vai avançando essa questão da Previdência, da reforma da Previdência, a tendência é se manter na faixa entre 3,70 e 3,80, o preço no milho no porto tem pouco para ganhar em elevação nesse momento.
Tá. E como é que está a questão da nossa competitividade diante desses outros fornecedores, Ettore? Porque a gente tem visto a questão da qualidade também pesando para o comprador nesse momento, né? Sim, o Brasil tem boa competitividade, naturalmente. Se a gente não tiver competitividade, o mercado busca milho em outros lugares. A gente tem alguns mercados específicos que é atendido para o Brasil, principalmente Irã e Vietnã, né? O volume maior de exportação do Brasil são para essas regiões. É claro que o Brasil tem um produto de extrema qualidade. O produto agrícola do Brasil é certamente o produto com maior qualidade do mundo. Eu vejo que a gente vai ter demanda e vai ter mercado também, em função de qualidade. Agora, a que preço que a gente vai exportar? Eu não estou dizendo que nós não iremos exportar, nós vamos exportar. Vai mandar embora 25, 30, 35 milhões de toneladas de milho, vai sair. Agora, a que preço? A que preço? Vai sair no porto a R$ 37, R$ 36, que é a paridade hoje, que é o nível de preço que eu acredito que vai andar boa parte do ano, ou vai sair a R$ 45. Nesse momento a gente não tem cenário para isso. Tá. Ettore, e como é que está funcionando a nossa demanda interna? Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, a gente conversava sobre o posicionamento da indústria e começou a mudar também nessas últimas semanas, né? Sim, a gente vê uma melhora bastante boa na indústria consumidora. A gente vê uma recuperação das margens das carnes. O 2018 começou um pouco melhor do que... o 2019 começou um pouco melhor do que 2017 e 2018. Ainda bem, porque é um segmento que veio bastante pressionado nos últimos 2 anos. Então, os níveis de preços de milho caindo ajuda a recuperação da margem da indústria. E nós estamos vendo cada dia mais uns novos investimentos em plantas de etanol, que também vai deixar muito mais milho no mercado interno. Então a gente vê um leve aumento na demanda interna em função desses 2 cenários, mas é pouca coisa, perto de 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas, não é muita coisa não. Agora, nesse momento a gente vê a indústria também um pouco mais retraída, não é isso, Ettore? Nesse momento. Sim, o produtor retraiu. Alguns produtores aproveitaram e fez a venda, né, perto de níveis bons, 30, 32, 35 reais, dependendo da região. A gente viu alguns negócios saindo base sorriso 18, 20, 22 reais. São bons níveis de preço, considerando uma produtividade dentro da normalidade. E agora, à medida que o mercado esfriou, o produtor veio se retraindo, veio caindo os níveis de preço, o produtor foi saindo um pouquinho da venda nesse momento. Ettore, você imagina, você citou a questão da Bolsa de Chicago, você imagina aí que teremos um momento mais adiante de preços realmente mais pressionados em Chicago, justamente em função dessa disputa por área com soja, que deve aumentar, né? Os produtores devem se focar um pouco mais no milho nessa próxima temporada. Você acredita que isso vai realmente se confirmar e isso pode trazer uma pressão acentuada sobre as cotações internacionais? Não acredito, eu vejo Chicago andando aí em 3,60, 3,80, esse é o nível de Chicago. Não sei sem sair muito dessa linha dentro de uma safra normal nos Estados Unidos. Certo. Eu vejo que a pressão vai ser um pouco mais interna, pelo volume de milho que vai entrar, pelo volume de safrinha que vai chegar. Eu vejo que a pressão de milho vai ser mais interna do que externa. A pressão externa, o preço em Chicago ele é importante para a gente porque ele é o que forma a referência de preço no porto. Se Chicago estiver baixo, o preço no porto e o dólar perto de 3,70, o preço do porto é pressionado. Se Chicago estiver alto, o dólar se manter no nível de 3,70, o preço do porto é um pouco melhor. Então ele é o parâmetro de formação de preço para o milho brasileiro no porto. Mas eu não vejo os preços em Chicago caindo muito não. Eu acho que a gente anda de lado muito próximo do que a gente tem hoje. 3,60, 3,80, 3,70, 3,90 dólares por bushel. Esse é o nível de preços que a gente vai andar nas próximas semanas, independente de um pequeno aumento de área plantada nos Estados Unidos. Certo. Ettore, para produtor brasileiro, a gente consegue trazer alguma orientação nesse momento? Ele realmente segurar um pouco mais as suas vendas pode ser uma estratégia boa para esse momento, para ajudar ali a dar uma equalizada no mercado? A gente sempre recomenda o produtor avaliar os níveis deles de custo e avaliar o fluxo de caixa dele para tomar qualquer estratégia. O produtor tem que entender e avaliar muito bem qual que é o nível de preço ideal, qual que é o nível de preço que cabe na conta dele, qual que também é a expectativa de safra para avaliar se o nível que está sendo oferecido antecipadamente é um bom preço ou não. Para o produtor que não vendeu, eu diria que nesse momento ele já perdeu o melhor momento desses próximos meses, na minha opinião. Certo. Eu vejo que o preço do milho vai pressionar um pouquinho mais.
Só que a gente tem que acontecer alguma coisa para que o preço do milho recupere para o final do ano. É claro, entra a safra agora, vai se passar um período de pressão aí nos próximos 60, 90 dias. É um período de pressão. Quanto menos puder vender, melhor. Se puder segurar um pouco a venda, deixa sair um pouco a pressão e certamente a gente vai ter níveis de preço um pouco melhor do que nós vamos ter entre maio e julho desse ano. Certamente os níveis de preços entre setembro e dezembro do 2019 vai ser um pouco melhor do que esse período. Então, naturalmente, faz sentido sim o produtor segurar um pouquinho a venda. Mas mais importante do que isso é o produtor avaliar. R$30 é um bom nível de preço na minha praça, R$32 é um bom nível de preço dentro da minha conta, dentro de uma produtividade normal. Faz sentido eu começar a vender? Quanto tempo o milho passou acima desse nível de preço? Quanto tempo o milho passou abaixo desse nível de preço? Dentro da média dos últimos anos, com safrinha normal, é preço de venda, não é? Para o produtor avaliar um pouquinho mais, porque às vezes o produtor aguarda preço, não está fazendo a sua variação como um todo e o mercado vai perdendo algumas oportunidades, né? Para quem está vendendo, é claro, sempre quer vender no preço mais alto, para quem está comprando, sempre quer comprar no preço mais baixo. Sim. Só que o mercado não funciona bem dessa forma. Cada um faz as suas avaliações e tomam as suas decisões. A gente não pode ter um preço de milho a R$40, a R$42, R$45. Não porque eu não queira, não porque o produtor não pode ganhar dinheiro. Totalmente diferente disso. Só que milho a 35, 40, R$45, ele quebra o maior consumidor de milho brasileiro, que é a indústria. Exato. E assim, da mesma forma, milho a R$20, a R$18, R$22, ele quebra o produtor brasileiro. Exatamente. Então a gente tem que ter uma avaliação bastante clara, o produtor tem que fazer uma avaliação bastante clara de qual que é o nível de preço bom, qual que é o nível de preço que gira na região dele, que cabe dentro da conta dele e ir aproveitando a oportunidade. Para que não deixe sempre para um momento só para no momento da safrinha, quando ele precisa caixa, quando é o pior momento e tudo mais. Avaliar como vem a safra, como vem a expectativa, como vem o mercado consumidor, como vem a exportação, para fazer esse cenário que eu tracei, essa avaliação que eu tratei e ter uma ideia melhor do que pode acontecer lá na frente e se esse nível de preço que está sendo ofertado antes é um bom preço ou não. Acompanhar as particularidades da sua região também é importante, né, Ettore? Com certeza. O Brasil é muito grande, né? Então a gente tem muita diferença de tudo, de frete, de logística, de armazenagem, de tudo. Isso é bastante importante também. Ettore, o produtor que trabalha com trava de preços, que trabalha operando também na BMF, que procura fazer hedge, como é que ele está se posicionando nesse momento? A gente vê as cotações caindo de forma significativa no mercado futuro brasileiro também, né? Sim, infelizmente o mercado de milho brasileiro da BMF para o produtor é um mundo ainda quase que desconhecido. Verdade. Pouquíssimos produtores brasileiros têm acesso e conhecimento para que faça o seu nível de preço e faça a sua trava para quando ele precisa. Isso é ruim e certo. Em algum momento o produtor pode estar perdendo bastante oportunidade. Só para ter uma ideia, a gente daí tinha BMF setembro a 20 dias atrás, 30 dias atrás, a R$37. Nós temos BMF setembro hoje a R$34. E isso naturalmente cai o preço da BMF, naturalmente reflete o preço no mercado interno. Então é uma ferramenta de preço, é uma ferramenta de proteção, uma ferramenta de hedge que pode, em alguns momentos, que deve em alguns momentos ser utilizado pelo produtor e que em diversas situações pode salvar a margem do ano. Então é uma situação que tem que ser avaliada e conhecida, mas não é só abrir uma conta no BMF, vamos abrir uma conta no BMF, vamos operar, não é assim. A FD não recomenda isso, a gente não faz isso. Trabalhar dentro de uma gestão de risco, dentro de uma operação, porque muitas empresas oferecem conta para ir, para fazer e tudo mais. A gente não trabalha dessa forma, porque em algum momento você pode colocar o produtor em risco, você não está ajudando o produtor, você está fazendo operações, às vezes, indevidas ou desnecessárias, em que o produtor pode até perder um pouco mais do que ele deveria. Mas dentro de uma gestão de risco, dentro de uma avaliação, conhecer o instrumento, avaliar o instrumento e aproveitar as oportunidades aí quando tiver. Procurar saber um pouco mais sobre essa ferramenta também, né? E estudando, mesmo que ele não participe, né, Ettore, ele estudando para saber qual é um outro caminho que ele pode seguir, mesmo que daqui a algumas safras, mas para ele entender que ele também tem essa ferramenta, né? Sim,
Sim, é entender realmente o funcionamento do mercado e ter todos os parâmetros e ferramentas na mão, né? E utilizar aí qual que é a melhor. O melhor agora é vender físico, o melhor agora é segurar físico e vender BMF, o melhor agora é fazer alguma operação via dólar futuro, o dólar puxou bastante, tá dando oportunidade, o melhor agora o dólar caiu, é travar insumos, é conhecer isso tudo e aproveitar a oportunidade à medida que o mercado varia, né? A dinâmica do mercado é muito forte, tem muitos fatores que pressionam e formam um nível de preço do mercado interno, tanto para milho, soja, defensivos, fertilizantes e tudo mais. Então, a dinâmica do mercado é muito forte. Então, quanto mais o produtor tiver conhecimento, mais o produtor tiver avaliação, tiver uma análise crítica da situação como um todo, certamente a gente vai ter uma melhora das margens ano a ano. Isso é mais riqueza, mais geração de receita, mais geração de rentabilidade em que o produtor pode ir investindo, crescendo cada vez mais. Sem dúvida. Héctor, e para a gente finalizar, a gente consegue dizer quanto a gente já tem da safra de verão e da safrinha já comercializados? Eu não tenho esse número nas mãos, mas eu diria que na safra de verão perto de 45%, 50% agora, e na safrinha perto de 45%. Eu posso até avaliar um pouquinho melhor, te encaminho, você completa a matéria, eu te mando esses números já. Eu viajei bastante nessas últimas 2 semanas, então eu não olhei esse relatório, mas eu te encaminho já. Sem problema nenhum. Héctor, muito obrigada pelas suas informações, sempre pontuais, sempre trazendo de forma bastante didática para elucidar o cenário para o produtor. É um prazer ter você conosco, volte mais vezes. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, um abraço e boa safra para todo mundo. Obrigada, até mais. Tchau. Bom, vamos ver como estão trabalhando as cotações do milho na BMF nesse momento. As cotações recuam, números na tela para você, para a gente checar. Os preços caem mais de 1% nessa terça-feira e já vem trabalhando assim desde o início dessa semana. A semana passada também recuou um pouquinho. O maio vale agora R$ 36,68 por saca, perdendo 1,13%. O julho, R$ 33,62, caindo 1,75%. O setembro, que tem R$ 34,00 por saca, perde 1,22%. E o novembro, R$ 35,90, caindo 1,1%. Como disse o Héctor, né? Essa pressão já é bastante clara. O contrato de setembro, que hoje está valendo R$ 34,00, há 15 dias estava valendo R$ 37,00. Então, muita atenção. O indicador CPEA, que é indicador importante também para o mercado do milho, ontem, não fechou ainda hoje, mas fechamento de ontem, R$ 39,56 por saca, passou de R$ 40,00 nesses últimos dias e ontem registrou uma queda de 0,13%. Então, atenção você, produtor de milho, momento de pressão agora, justamente porque a safrinha se desenvolve muito bem, a gente deve ter aí a chegada de uma oferta bastante consistente, a safra de verão foi maior, os estoques de passagem, né, passamos de uma safra para outra também ali de forma relativamente tranquila, então o mercado agora vai observar realmente esse recuo dos preços justamente em função dessa perspectiva de uma boa oferta chegando aí ao mercado nos próximos meses. O Héctor está terminando de levantar esses números, vai trazer atualizados para a gente vai trazer essas informações aqui no Notícias Agrícolas, mas temos cerca de 45% a 50% da safra de verão de milho já comercializada e a safrinha em torno de 45%. Importante saber, a exportação brasileira de milho vai ter que fazer seu papel, vai ter que tirar pelo menos 30 milhões de toneladas para a gente ter preços sustentados aqui no Brasil. Segundo o Héctor, temos mercado para isso, temos consistência para isso, temos market share para isso, temos qualidade do milho para isso. O ponto principal vai ser preço. O produtor vai se interessar em exportar o milho no preço que a gente vai observar ali na paridade, hoje valendo entre R$ 36 e R$ 37 reais. Pode cair um pouquinho, o produtor vai se interessar. Tudo vai depender do preço no momento de exportar esse milho, principalmente esse milho da safrinha. Vamos ficar, portanto, atento. Fato é que, principalmente no mercado spot, as cotações já estão recuando. Atenção, produtor de milho, portanto. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua e volta já. É um instante só. Continue com a gente.